Quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero desde já agradecer primeiramente a Deus, né, por ter me sustentado e me trazido até aqui, né, para os irmãos que eu digo assim que, como eu falei com a irmã para cantar esse louvor, porque a mão de Deus tem me sustentado, sabe? Eu fiquei a bolsa que eu uso, ela às vezes para de funcionar. Quando ela para de funcionar, dói muito o meu abdômen, uma dor insuportável. Então ela tem que estar sempre funcionando. Minha esposa fica um pouco assim preocupada. Eu falei assim, não, mas Deus está no controle. A bolsa vai funcionar. E verdadeiramente, a bolsa funcionou e com força mesmo. Direto, durante os dias todinhos que eu estive aqui na casa do evangelista Rangel. Então a gente fica preocupado, porque o caso da gente não é você levar no UPA. Isso não resolve. Tem que levar num hospital que faz o tratamento do câncer. Como eu disse aos irmãos, eu tenho o câncer ainda, né, no reto, sabe, ele está ali, eu faço um acompanhamento paliativo, mas, para que vocês me viram aqui, se eu não falasse nada para vocês, ninguém ia saber que eu tenho a doença, não é verdade, pastor? Então, eu agradeço muito a Deus por estar nos dando essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor também, da igreja aqui, que tem nos recebido muito bem, calorosamente, todos os pastores, obreiros aqui. Fiquei muito feliz, né, que a gente gosta de ter esse calor, né, essa coisa humana, né, que a gente é uma família, né, a gente está indo morar para o mesmo lugar, né, então a gente tem que ser mesmo essa alegria, né, a igreja, né, o carinho que nos tratou, né, e o evangelista Rangel é uma benção na nossa vida, ele, a família, nem tem nem palavra para falar dessa benção de Deus, né. Irmãos, eu quero aqui dar continuidade aqui, pelo menos que a gente fala uns 2 obstáculos, porque esse tema ele diz sobre o caminho para a vida eterna e 4 encontros com Jesus. Esses 4 encontros com Jesus são 4 personagens que trazem um exemplo de impedimento que eles mostram que pode nos impedir de herdar a vida eterna. Quando eu escrevi esse trabalho, a eternidade, ela passou a ser o meu consolo, o meu foco e a minha esperança, né? Quando eu comecei a ver essa parte, eu comecei a ver o câncer não como uma sentença de morte, mas como um caminho para estar mais perto de Cristo. Então eu passei a agradecer por todos os momentos que eu tenho passado. A gente aprende, como a Bíblia aqui nesse versículo que nós lemos, sobre te conheça a ti só. A palavra conhecer no grego, que significa ginóstico, que é um conhecimento além do intelectual, é um conhecimento de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Deus. Eu fiquei lembrando aqui que você ter comunhão com Deus, como eu vejo muita gente falar sobre fé, é muito fácil falar. O bom é quando você vive a fé. Aí sim. Tá? Eu quero ler com vocês aqui, ainda dando a continuidade, está ainda no tema, Lucas, no capítulo 14, alguns versículos, Lucas 14, versículo 28, para nós darmos aqui a sequência. Que bom que o pastor gostou também do trabalho que ele estava ali, lendo ali, ele expressando alegria, a gente fica feliz, né, que isso é sinal que a pessoa está absorvendo mesmo a palavra, isso é muito gratificante, né, irmão? Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não o podendo acabar, todos que a viram, e começa a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo à guerra, a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro e toma o conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele e com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. E assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmão, pode assentar?
Aleluia. Servir a Deus é muito gratificante, mas a gente tem vivido nos dias agora, estamos vivendo nesses dias finais, últimos dias da igreja nessa terra, mas às vezes nos preocupa um pouco, sabe? Porque como as pessoas passa a ver na realidade a Cristo, né? Como passa a ver a Jesus. E eu fiquei a imaginar aqui, lendo esses versículos, Lucas no capítulo 14, Jesus ele fala aqui para uma multidão que eu seguia, muitos na realidade empolgados, né? Pela palavra, pelos milagres, né? E poder que ele se manifestava. Mas aqui nós vemos o preço do discípulo. Obrigado, irmão. O preço do discípulo. Então ele faz aqui, na realidade, ele faz duas ilustrações sobre aquele que começa a casa e não termina, e o rei que sai para uma guerra e não senta para fazer a sua contagem. Seguir Jesus não é decisão momentânea, mas é exigir consciência, disposição para abrir mão do que for necessário. Abrir mão do que for necessário. Quando nosso irmão estava mencionando aqui a respeito, falando do tema, e citando algumas coisas de você caminhar com Cristo, eu lembrei de Pedro, quando o evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 69, se não me foge a memória, ele mostra ali que Pedro nega Jesus. E eu fiquei observando uma coisa interessante, mas Pedro andou com Jesus, viu os milagres que Jesus tinha realizado durante o seu ministério, e agora diante dessa adversidade que Cristo é levado a ser preso, estava chegando a sua hora, esse homem aí estava com ele. Não, eu não conheço, nunca vi. Ou seja, um discípulo que andou com Jesus durante 3 anos, teve o privilégio que nós não tivemos de presenciar milagre, e na hora da adversidade, ele simplesmente disse que não conhecia Jesus. Ou seja, durante os 3 anos que ele andou com Jesus, ele nunca teve uma comunhão íntima, uma experiência íntima. Eu me lembrei de o encontro que Israel, sabe qual foi o primeiro lugar que Israel encontrou com Deus? Vocês sabem qual foi o lugar que Israel teve com Deus? No deserto. Bem, quando se fala de deserto, vocês sabem o que é o deserto. Deserto é lugar de provação. É lugar onde não tem água, é lugar onde o frio à noite é constantemente frio, gelado, durante o dia quente demais, não tem vegetação, mas é no deserto que Israel teve com Deus, o encontro com ele. É no deserto que Israel passou a ter uma experiência, e que as demais nações passaram a conhecer o Deus dos hebreus. Enquanto Israel estava no cativeiro dos 400 anos no Egito, cativeiro ali, escravo, ninguém se ouvia falar do Deus de Israel. Mas a nação de Israel foi a nação usada para que todas as demais nações e povos conhecessem o Deus de Israel. Às vezes nós entramos por um caminho, não sabemos nem por que estamos enfrentando, mas Deus tem os seus planos, os seus projetos na nossa vida, porque no momento da adversidade, é que Deus então vai saber quem é quem serve a Ele de coração, e quem está simplesmente caminhando, acompanhando Ele de longe, seguindo Ele de longe, como Pedro estava seguindo. Se você segue a Cristo de perto, você está junto com Ele, ou seja, se Ele me curar, eu continuo servindo e adorando a Ele, mas se Ele não me curar, Ele continua sendo o meu Deus, e eu servindo e adorando a Ele. É nesses momentos, é que Deus sabe, e eu descobri um segredo grande, que durante esses 5 anos, nessa minha luta, que alguém olha para mim e diz, você não parece,
eu nunca murmurei, nunca questionei, nunca disse nada, ao contrário, eu disse: seja feita a tua vontade, porque eu sei que Deus sabe o que é melhor para nós. Me permita, mas eu sei que a dor, que somos humanos, fica. Como a família perde um ente querido do nosso irmão que partiu para a glória, é claro que vamos sentir a dor. Mas Deus sabe o que foi melhor para ele. Deus sabe o que foi melhor para ele. Quando se fala de paraíso, no grego paraideison, é um lugar de comunhão íntima e eterna com Deus. E essa palavra, como ela tem uma origem persa, eles costumam dizer que é um lugar de pomar, de flores, de árvores, coisas bonitas, paraíso, que Paulo ouviu palavras que o homem, ele não conseguia expressar nas palavras. Agora, quando nós olhamos aqui, o preço do discípulo, e como nós paramos aqui, no doutor da lei, eu quero dar continuidade aqui agora, Lucas, no capítulo 18, esse é o segundo obstáculo, de um exemplo, que nós podemos refletir e ver, realmente, será? Estamos vivendo num mundo assim, conhecido? O jovem rico, diante de Jesus, é uma das mais conhecidas, essa passagem, e ao mesmo tempo das mais desafiadoras. No Novo Testamento, um homem de posição respeitável, provavelmente um líder em sua comunidade, ele se aproxima de Cristo com uma pergunta legítima: bom mestre, eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou isso, e essa pergunta ecoa a todos os tempos e lugares, porque toca no anseio mais profundo do coração humano, a busca por uma vida além da morte, por uma existência que ultrapassa os limites do tempo. À primeira vista, a sua atitude parece correta, mas Jesus expõe algo oculto. O seu coração estava preso a um ídolo poderoso. E eu acho interessante que esse jovem, quando ele se aproxima de Jesus, ele fala: bom mestre. E Jesus, então, de maneira surpreendente: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus, ele não estava negando a sua bondade, mas ele queria que aquele jovem o refletisse sobre quem ele realmente era. Se Jesus era apenas um mestre, chamá-lo de bom seria incorreto. A bondade plena pertence somente a Deus. E essa minha introdução aqui já expõe a visão limitada do jovem. Como é que esse homem via Jesus? Observe uma visão limitada. Observa que quando um ídolo, ele toma o lugar de Deus na nossa vida, o que ele faz? A gente ter uma visão limitadamente, quem é Jesus? Como é que nós estamos vendo Jesus hoje? Vivemos numa sociedade de cristianismo, que muitos veem Jesus como um homem de prosperidade, um homem de barganha. O senhor me dá isso, que eu lhe dou isso. Se o senhor me dá isso aqui para mim, tudo terreno, eu te sirvo assim. Mas sabe como João Batista apresenta Jesus para nós e para aquele povo da época? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tem que ser visto como nosso Cordeiro de Deus. E quando nós olhamos para esse Cordeiro, nós vamos olhar para a cruz e vamos fazer aquela pergunta que está ali, um porquê. O texto áureo da Bíblia, que é São João 3,16, por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o único que ele tinha, para morrer no meu lugar, no seu lugar. Quando eu olho para essa parte, eu fico olhando, que miserável pecador que eu sou.
Eu estou aqui pela graça de Deus, você está aqui pela graça de Deus, como o hino já foi falado, nós estamos aqui por causa da mão de Deus, tem nos sustentado, tem nos guardado. Você acordou pela manhã durante esse dia de hoje, você não sabe, o inimigo armou ciladas e laço para você, mas a mão de Deus estava na sua vida, estava no seu lar, na sua família, aleluia. Como é que você e eu estamos vendo Jesus? Se o Senhor me curar, eu vou te servir, né, pastor? Não, eu vou pregar a tua palavra, o Senhor me cura, me tira disso aqui que eu vou te servir. E é por isso que foi uma das frases que Deus falou comigo, e eu escrevi essa mensagem, até tentamos gravá-la hoje, né? Sobre a existência do ser humano. Por que as pessoas lutam tanto para viver? Poucos dias nós vemos uma famosa, que eu acompanhei, o mesmo problema do que o meu caso, lutando para a sobrevivência. Vi algumas coisas atrás, horrível de ver, da forma, mas às vezes a pessoa vive, aí Deus, você vai viver, tá bom, daqui a pouquinho ele vai e faz tudo errado, como essa famosa, já serviu Satanás, porque ela não acreditava em Deus, já servia lá o troço dela lá, no trabalho dela. Aí eu pensei, se ela viver, ela vai continuar blasfemando a Deus de novo, e não glorificando a Deus. Então eu tenho que saber, para que viver? Por que viver? Nós estamos nessa terra para um propósito de Deus, para cumprir uma missão de Deus. A vontade não pode ser nossa, mas tem que ser a vontade dele. Jesus vai dizer, ó Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas como tu queres, se for da tua vontade. A vontade de Deus, muitas vezes ela é doída, dolorosa, porque muitas vezes nós não queremos aceitar, mas quando nós nos entregamos a nossa vida, e temos uma visão com a eternidade, eis-me aqui Senhor, faz de mim a tua vontade. Quantos, esse Pedro quando ele se converte a Cristo, foi um homem tão usado, como já foi falado, que até a sombra dele curava, mas ele teve que primeiro renunciar, lá atrás. O jovem rico via Jesus dessa forma, como um bom mestre, mas nós não podemos ver Jesus desse jeito. Seguir a Jesus, ele falava tudo, obedecia os mandamentos, todas as coisas, olhando para esse homem, automaticamente, o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículo 21, ele vai falar, ele vai mostrar que Cristo não o repreendeu com dureza, mas com compaixão. O olhar de Jesus então penetrou no íntimo daquele jovem e revelou a sua raiz do problema. Coração dividido. Coração dividido. O Senhor então declarou: ainda te falta uma coisa. Ele estava dividido com o coração. O Deus dele era riqueza, a sua confiança era riqueza, que foi a única coisa que Deus chamou de Senhor, foi a riqueza. Não pode servir a dois senhores, ou você vai amar um, ou odiar outro, ou amar outro e odiar outro, não pode. Mas é pecado ser rico, pastor? De maneira nenhuma. Pode ser rico, pode ter casa, um monte. O que não pode é isso tomar o lugar de Deus no seu coração. O que você não pode é deixar que isso seja a sua fortaleza e a sua confiança. Deus tem que ser o centro de toda a nossa atenção, de toda a nossa vida. Uns confiam em carro, em cavalos, mas nós não, irmão. Nós fazemos menção do nome do Senhor, nós confiamos em Deus. Observa que gastou mais de não sei quantos milhões e não foi curada. O meu médico, na segunda cirurgia, ele falou assim: senhor, daí nós fizemos uma cirurgia no senhor, paliativo, viu? Só para controlar a doença. Não tem mais o que fazer aí. Eu não sei. Você tem sido um sucesso para nós, porque essa doença sua é 6 meses de vida. E eu já estou com 5.
É um propósito de Deus. Agora você acha que Deus me dá e eu vou ficar de braços cruzados. Agora eu sou aposentado, então eu vou dormir até mais tarde, vou ver televisão. Negativo, irmão. Aí é que eu tenho que orar mais. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. O nosso inimigo não dorme, é 24 horas. Há poucos dias, quando eu estava orando, Deus falou comigo assim: olha, muitos buscam a minha presença quando quer uma bênção e recebe depois, ó. Aí ele fala, o soldado numa guerra, ele fica 24 horas ali, ó. Ele cria as suas barricadas, as suas trincheiras sempre protegidas, sempre alerta. E depois que a gente passa por aquele processo ali todo, da vitória, vem aqui com testemunho, tudo. Depois, se orava 1 hora, vai orar 10 minutos. Se lê a Bíblia o dia todo, já não lê mais. Não, agora eu já recebi a minha bênção, né? Não é assim, irmão? Fala a verdade, não é assim. Para muitos são assim. Agora eu já recebi a minha bênção, Deus já me deu. Aí está igual a Israel lá no Juiz, né? Quando o negócio pegava, corria atrás de Deus. Senhor, ajuda nós. Aí Deus dava o livramento. Pronto, o povo recebia e voltava de novo. Irmão, não é assim não. Nós estamos em guerra. É nesses momentos da fragilidade, do descuido, da falta de vigilância, é que você fica vulneravelmente, o inimigo te pega você. É nessa hora, como Israel tem fé para sair do Egito, mas quando chega lá, pastor, olha só, pronto para cruzar, ó, Canaã, ó, Moisés, o que você acha, nós mandar 12 espias lá para visitar a terra? Será que aquilo que Deus falou mesmo é bom? Será que a terra mana leite e mel? Todos vão dizer o quê? A escolha dos espias não foi de Deus. Se você ler em Deuteronômio capítulo 1, versículo 20 em diante, você vai ver que a escolha dos espias partiu deles. E aí entra uma das coisas mais tristes que Deus odeia: a dúvida, a incredulidade segue junto. Tiveram fé para sair do Egito, agora não tinha fé para entrar em Canaã, agora queria voltar para o Egito de novo. É melhor arrumar um capitão e voltar. Tem gente assim, na véspera ali de receber a vitória, ele vira as costas para Deus. Não, será que é isso mesmo? Será que Deus vai me dar? Irmão, para Deus não pode existir será. Ou você crê ou não crê. Ou você acredita que Deus é na sua vida e vai te dar ou não. O obstáculo da riqueza, esse mundo de materialismo. O ser humano vale pelo que ele é, pelo que ele tem, não pelo que ele é. Hoje somos vistos muitos assim. Se você tem, você é valorizado. Se você não tem, você não é valorizado. Porque o Deus da riqueza tomou o lugar de Deus. Aí você fica constantemente, busca para lá, gasta ali, faz de novo, tentando preencher. Nunca as coisas deste mundo vai preencher o vazio da sua alma. Porque você é eterno. Você tem a eternidade dentro de você. Você só vai encontrar consolo e paz na sua vida e tranquilidade quando você repousar em Cristo. Porque Ele é que pode preencher o seu vazio. Há um lugarzinho aí que não é para ninguém, é só dele. Você está tentando colocar as coisas do mundo lá, mas não entra. Porque quantas pessoas que eu vejo... Eu vi um testemunho de uma irmã que morava numa comunidade, um empresário rico, poderoso, os filhos todo ano estudavam nas melhores faculdades, o homem trocava de carro todo ano, aquele homem sai, sobe em cima de uma ponte para dar fim na vida dele. Mas ele vista lá embaixo, tinha uma comunidade, ele via que uma mulher cantava um hino de adoração a Deus, paz, perfeita paz. E aquele homem ficou incomodado com aquela mulher cantando, o evangelista Rangel, que ele vai lá e fala: mulher, como é que você pode cantar paz, morando nessa situação, num fogão ainda aqui, a lenha, vivendo nesta vida? Oh, aleluia. Glória a Deus. Churianda canta, churianda laias. Ela disse: pastor, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, que é a minha maior riqueza. Eu tenho Cristo na minha vida, que é a minha maior riqueza, é o meu tesouro.
Aí você observa que aquele homem, com todo o dinheiro que ele tinha, mas ele estava numa depressão. O dinheiro não podia trazer uma paz para ele, mas Cristo pode. É por isso que ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque o mundo não tem paz para você, o mundo não tem paz para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que eu digo: servir a Deus é a melhor coisa deste mundo. A segunda química que eu fiz foi terrível. Ficava 7 dias deitado num sofá, sem comer, sem beber, sem nada. Para quem passou por um processo de química sabe que é horrível. Você não pode ver cheiro de nada, nem de fritura, nem de perfume, de nada. E eu ficava ali, tranquilo, e só dizia assim: eu sei que o Senhor está aqui do meu lado. Eu sempre falo assim com Deus, para a gente conversar, mas o Senhor não sabe o quanto mais eu te amo ainda. E a hora que o Senhor quiser me levar, ó, estou com saudade. Aleluia. Você vai falar assim: mas como é que nós temos saudade do céu, irmão? Se nós nunca fomos lá, né? É, pastor? Mas o que está dentro de nós é de lá. O que está dentro de você é de lá. O Espírito Santo é de lá. Ele está dentro de você. Aleluia. É assim que Deus faz na nossa vida. Não tem nada. Os meus vizinhos que não são, começaram até a caminhar para a igreja. Eles me têm lá como um homem de muita fé. Você é um homem de muita fé, pastor. Tem o maior, graças a Deus, a gente sempre procurou dar um bom testemunho. E ele sempre tem isso com a gente. Porque nunca me viram. E eu dizia sempre aí: tem mais coisas que vocês não sabem, que eu não vou falar. Né, Radiel? Tem coisas que eu não posso falar aqui. Mas como bem, isso é Jesus que faz na vida da gente. Só Jesus que faz isso na vida da gente. É por isso que Policarpo, quando ele foi pegado pelas autoridades, amarraram ele numa cruz e colocaram palha, e disse assim: Policarpo, nega Jesus, senão nós vamos acender a fogueira. E ele disse assim: há 86 anos que eu sirvo a esse Jesus, e nenhum mal ele me fez. Por que eu vou negar o meu rei que tanto me amou e por mim se entregou? Acenda logo a fogueira para que eu possa contemplar o rei da minha glória. Aquele homem foi queimado na fogueira. Os historiadores vão dizer que chegaram até quebrar o pescoço dele para amenizar a dor do fogo, mas não conseguiram. Ele sentiu toda aquela dor, e olhando para o céu, como Estevão olhava e dizia: não imputa esses pecados nele. Isso é só para quem vive uma comunhão com Deus. As lutas, as diversidades não podem nos impedir, irmãos. Entenda bem, eu e você somos as pessoas mais ricas deste mundo, porque a nossa riqueza não é terrena, ela é eterna. A riqueza deste mundo o ladrão rouba e a ferrugem corrói, mas a riqueza eterna não. Vive uma vida aqui nessa terra como uma vida passageira que somos, mas sempre mantendo um relacionamento com Deus, porque esse relacionamento é o que vai determinar a sua eternidade. Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Acredito ainda que dá para falar aqui o segundo obstáculo, que está baseado em João 3, 1 a 7, que todos já conhecem. É esse mesmo. É o famoso Nicodemos. O encontro de Nicodemos com Jesus. É um dos diálogos mais marcantes do Evangelho de João. Diferente aqui do jovem rico, né? Que se afastou triste. E o doutor da lei querendo se justificar, né? Quem era o próximo? Nicodemos não. Nicodemos se aproxima de Jesus com respeito, chamando ele de mestre, né? Vindo da parte de Deus, ele sabia, reconhecia que havia algo especial em Cristo, né? Mas ninguém poderia realizar os sinais que ele fazia, né? Se Deus
não estivesse com ele. Ele disse isso. Mas apesar de toda a sua posição social e conhecimento da lei, Nicodemos carregava em si um grande obstáculo: a confiança excessiva na religiosidade e nas tradições, sem compreender a necessidade de um novo nascimento. Isso são aqueles religiosos que vivem pego na sua religiosidade. Religiosidade é uma pessoa que ela segue tudo aquilo que não é baseado no texto bíblico. São os costumes internos, eles costumam dizer. Alguém um dia disse para mim assim: pastor, você é de qual denominação? Eu sou de Cristo, sigo a Ele e a Bíblia. Não, eu sei, pastor. Não, você quer saber? Eu faço parte da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pertenço a uma comunidade evangélica em Vitória do Espírito Santo, Assembleia de Deus do Ministério Viano, mas eu não sigo igreja, eu sigo a Cristo. Viu? O que é a igreja? A igreja somos nós. A palavra igreja no grego somos nós. Isso aqui é um templo. Ela se chama igreja porque os membros do corpo de Cristo estão aqui. Depois que todos saírem daqui, como é que vai ser chamado isso aqui? Como é que vai ser chamado? Templo. Ali está um templo da comunidade evangélica Assembleia de Deus no Brasil, né? Templo. Mas quando alguém passa aqui agora, olha lá a igreja evangélica. Sabe por quê? Porque os membros do corpo de Cristo estão aqui, adorando e cultuando a Ele. É por isso que eu fico pensando, pastor, às vezes no dia de culto, quando o salmista vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, o prazer, a alegria que ele tinha de ir. Esse momento aqui, irmão, é um momento que nós estamos aqui, que Deus nos proporciona para nós, unidos numa só fé, de adorar a Deus e exaltar a Deus. Muitas coisas poderiam acontecer, mas infelizmente ainda tem coração dividido. Tem coração que está voltado para Deus, mas tem coração que está preocupado lá na casa dele, lá com fulano, lá fora. Irmão, quando os discípulos, eles fizeram uma oração chamada unânimo, era o mesmo sentido, o mesmo propósito. Quando nós nos reunimos, temos que estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma comunhão de adorar a Deus, na beleza da sua santidade. O centro aqui nessa reunião não é eu, não é os pastores, nem é Deus, é Cristo que é o centro da nossa reunião. Religiosidade, tradições. Nicodemos, um fariseu, membro do Sinédrio, mestre de Israel, era, portanto, um dos homens mais instruído e respeitado da sua época. Os fariseus era conhecido pelo zelo de guardar a lei e as tradições. Então, para ter a vida eterna, tinha que fazer o quê? Guardar a lei e as tradições. É como vários por aí. Ele segue ali as tradições. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, não tem. Então, eu sempre digo, tudo que não está com base no texto bíblico, não tem como seguir. É por isso que eu disse que o doutor da lei, ele sabia conhecer, recitava, mas ele não interpretava da forma que o texto pedia, porque quando você interpreta o texto como ele pede, você aplica a sua vida e pratica o que vive. Tá? Não adianta recitar versículo de cor, de livro e tudo, se você não saber a interpretação do texto. É por isso que a maioria prega a mensagem alegoricamente, porque a Bíblia ela tem três, assim, não é três, mas eu vou dizer, são três interpretações, mas não, a Bíblia é uma só, é literal. Interpretação alegórica e simbólica, muitos. Quando a interpretação é literal, ela percorre um caminho diferente. Esse trabalho que você está vendo aí, ó. Isso foi mais de meses, pesquisando no grego, no hebraico, que são as línguas originais do texto, comentário, e assim vai, buscando, acordado, escrevendo. Esse aqui não dá, vamos, faz de novo, faz aqui, cada hora arrumando. Isso é uma interpretação literal.
E aí quando você começa, muitas vezes eu estava escrevendo e chorando, porque ao mesmo tempo que eu escrevia, eu aplicava para mim. Falei, que coisa linda. Quando eu falava da eternidade, eu olhava, e assim ia. Essa é a correta. Mas Nicodemos era um homem religioso, e a sua religiosidade, os seus dogmas, os seus costumes, as suas tradições, não mostrava para ele. E Jesus vai direto para ele, quando ele chega, tem que nascer de novo, para ver o reino do céu. Não, se não nascer de novo, não pode nem entrar. Mas você sendo mestre, não sabe dessas coisas? Não, porque ele era pego na sua religiosidade, nos seus princípios ali da lei, nas suas tradições, mas ele não sabia o que era nascer de novo. O novo nascimento é totalmente ao contrário, é uma mudança. Ele não é pego às coisas deste mundo. Aquele que nasce de novo, ele é uma nova criatura. A velha natureza ficou lá atrás. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele matava, ele não mata mais. Se ele se prostituía, ele não prostitui mais. Se ele estava em adultério, ele não fica mais. Ele agora conheceu a Cristo. Não vou entrar em detalhe aqui, mas só para você ter uma ideia, no dia que eu aceitei a Jesus como Salvador, eu não sabia que a igreja tinha algumas coisas, mas não foi dificuldade para mim. Eu disse assim, eu agora sou crente em Jesus. Presta atenção aqui, eu estou falando comigo, o que Deus fez comigo. Eu não vim de uma família de cristão, eu fui chamado na época até para estudar para ser padre, mas não fui porque eu queria casar, o padre não podia casar. Tá? Família toda católica. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu falei assim, posso falar, pastor? Eu agora sou crente em Jesus. Agora eu tenho que dormir assim, calça, camisa e tudo. Isso é eu, ninguém falou nada comigo não. Depois que eu cheguei, não é pecado, presta atenção, não está na Bíblia, mas eu me sinto bem assim. Isso é eu, tá? Gosto demais dos meus irmãos batistas, da igreja, primeira igreja batista, já preguei muitas vezes na igreja batista, são bons de Bíblia, gosto muito, são meus irmãos, e vai morar no céu junto comigo, se o nascimento entrou aqui dentro deles, viu? Então, presta atenção, tem que nascer de novo. Se não houver esse nascimento que vem do Espírito Santo de Deus, é quando ele acha guarida na sua vida, e a primeira coisa que você sente, inclusive hoje eu não sei, mas na minha época era bem diferente. O novo convertido, ele ficava 90 dias para receber uma novo convertido, pastor, e quem dava testemunho era a igreja. Hoje, não sei, alguns lugares aceita hoje, amanhã já batiza, não passa por um processo, um discipulado, ele tinha que passar. Mas eu louvo a Deus pela vida do velhinho, depois eu pastor, por ele ser assim. Mas eu louvo a Deus, porque graças a Deus eu estou aqui. Eu me converti em 92, então faz a conta, quantos anos eu tenho caminhando com Cristo? E pensa que foi só essa do câncer? Não, teve mais batalhas ali, e eu estou aqui. Jesus é o meu lar, Jesus é o meu céu, Jesus é o meu pastor, é o cordeiro, é meu mestre, é meu guia, é Ele, é tudo na minha vida. É por isso que Paulo vai dizer assim, o viver para Paulo era Cristo. Ele não vivia para a sua fama, a sua glória, não, ele vivia para Cristo. Tá? Eu vivo para Cristo. E quando nós pegamos muitas coisas de religiosidade, como mostra, não passa pelo processo do novo nascimento, não adianta. Pode ir para a igreja, pode carregar a Bíblia, pode fazer tudo, mas se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Lá não tem esse negócio de ser bonzinho, não, é nascer de novo, é entregar a vida para Cristo e pronto. Não há esse meio termo, não. A gente vive num contexto hoje de pessoas que vocês vê, cada escândalo, cada hora, e principalmente entre os grandes, que eu fico triste de ver. Um dia eu estava orando por um abençoado, que eu não vou falar o nome dele, bem famoso, e Deus falando comigo,
E eu falei: por que, Senhor, que procede desta forma? Ele: porque nunca me conheceu. Porque quem conhece Jesus não volta para o mesmo caminho, não. Ele agora trilha um caminho para o céu. Fala para mim se os magos voltaram para o mesmo caminho quando eles foram ver Jesus. Eles voltaram para o outro caminho. Eu falei assim: olha, quando uma pessoa ela tem um encontro com Jesus, ela se liberta radicalmente. Não tem esse negócio de meio termo, aos pouquinhos, não. Quando ela encontra com Jesus, eu vou dar um exemplo. Quer que eu dou? Paulo, homem religioso, doutor da lei, fazia parte do Sinédrio, conhecia a lei, mas no dia que Jesus apareceu para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe o que ele disse? Quem és tu, Senhor? E o que tu queres que eu faça? Olha só, ele perguntou: o que tu queres que eu faça? Aquele homem que era o perseguidor, agora estava sendo perseguido. Paulo estava fazendo o quê? Pregando o evangelho, testemunhando do amor de Deus. Ali sim, ali você observa que quem encontra com Jesus, ele não é a mesma pessoa, ele muda, ele se transforma. E se não passar por esse processo, não pode herdar a vida eterna. Não é dessa forma que muitos acham que é. Como estamos vivendo por aí, muitas igrejas, não tem problema, pregam o evangelho bem. Espero que não esteja no juízo final. Porque quando Jesus olha para o coração do jovem rico, ele vê uma coisa que ele não via. O ídolo estava lá dentro. Ele amava mais a riqueza do que a Deus. Mas se ele conhecia Deus, ele sabia. Porque a lei falava de Deus, falava de Cristo. Jesus falou para os discípulos em Lucas 24, quando os discípulos estavam lá todo tristes. Aí Jesus vai falar assim: mas não está escrito na lei, e nos profetas, e nos salmos, que convinha que o Cristo padecesse? Então, a lei e os profetas mencionavam de Cristo. E sabia, mas nunca tive passado pelo processo do novo nascimento. Deus abençoe os irmãos. Não dá para terminar o último, mas fica por uma próxima oportunidade. Mas se não tiver, amém? Tá bom. É bênção de Deus. Glória a Jesus. É bênção, irmão. Servir a Deus é muito gostoso. Eu não sei nem como expressar essa alegria de como Jesus é maravilhoso na minha vida, sabe? Minha família, minha esposa, meu filho, tranquilo, receberam a notícia muito tranquilo, ninguém se apavorou, nada, tranquilo. Eu disse só para eles: vocês sabem que se eu partir, eu vou para um lugar melhor do que isso, né? Então não fique triste. E eles se confortaram, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu me lembro de um irmão que era meu companheiro de evangelismo na rua, o irmão Osvaldo, um senhorzinho já de idade. E um dia ele chegou perto da esposa dele, era afastado dos caminhos do Senhor, pastor, e disse para ela assim: olha, por essa semana eu vou fazer uma viagem. E ela disse: eu vou com você. Ela falou: por onde eu vou, você não pode ir. O irmão entrou no banheiro, deu um AVC e morreu. Na mesma semana. O presbítero que fez o velório falou assim que foi um Pentecostes no velório do homem. A esposa voltou chorando e muita gente. Irmão, a gente quando tem uma ligação com as coisas de Deus eterno, a gente sabe. Esses dias eu falei com a minha esposa, antes de eu vir para cá, falei com ela, falei: olha, Deus não vai me levar agora, mas no dia que Ele me levar eu vou saber. Um dia eu parei o carro, e parei e falei com Deus assim: eu passei por 2 cirurgias, todas grandes, por que o Senhor não me levou na primeira? Aí Deus falou comigo, sabe como? 1 Reis 19, quando Elias entra na caverna, Deus vai lá: Elias, sai da caverna, eu tenho mais uma obra para você ainda. Eu falei: Senhor, não fala mais nada, eu já entendi. Ainda há uma caminhada.
E é por isso que Ele me sustenta. Ele me sustenta. Me sustenta. É por isso que Ele me sustenta. Tem uma caminhada. E quando Ele fala, eu conheço você. E aí, quando mais fica, um dia eu estava assim, orando e passando por aquelas, assim, a gente sempre enfrenta algumas coisas. E eu falei assim, ó, quanto mais eu passo por isso, mais eu te amo. E às vezes eu gosto de olhar assim, Satanás, se você ficar me insistindo, agora eu vou orar 2 horas. Ó, eu estou orando até meio-dia, agora eu vou orar até a tarde. Quanto mais você fica bravo, mais eu busco a Deus, porque você não tem poder na minha vida. E há poucos tempos atrás chegou um e falou assim, da outra coisa lá, você é um homem de muita fé. Eu falei, sou mesmo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não vou manifestar aqui não. Eu falei, não vai mesmo, porque se você manifestar, você sai. Você não tem, sabe por quê? Eu tenho a marca do Cordeiro. É por isso que às vezes, irmãos, você que serve a Deus com sinceridade, você não sabe às vezes, porque essas diversidades, entenda bem, é porque você tem uma marca do Cordeiro, e essa marca incomoda o adversário, você nem imagina, mas não desiste não, persevera, quanto mais, busca mais. O quarto obstáculo aqui é o carcereiro de Filipos. Esse obstáculo aqui, ele mostra para nós o desespero da ignorância espiritual. Embora esse obstáculo aqui mostra que esse jovem se converteu, mas ele traz algumas coisas para nós de mostrar o obstáculo. Por quê? A narrativa aqui do carcereiro de Filipe é uma das mais impactantes do livro de Atos. Porque mostra que os maiores obstáculos da vida eterna sempre são visíveis, diferente do doutor da lei, que se escondia atrás do intelecto, do jovem rico que se apegava à riqueza, de Nicodemos que confiava na sua religião, do carcereiro estava preso por dentro, dominado pelo medo, pelo desespero da ignorância espiritual. Ele tinha uma responsabilidade com aqueles presos, e quando aqueles presos foram soltos, porque Paulo e Silas oravam, cantavam, e aconteceu o que vocês sabem muito bem, estou resumindo aqui para vocês mostrar, qual era a primeira coisa que ele quis fazer? Dar fim na sua vida. O medo, do desespero, essa ignorância espiritual, mostra para muitas pessoas, que entram em situações difíceis e não sabem o que fazer, acham que a solução é ir para as drogas, a solução é ir para o álcool, a solução é se matar. Não, o carcereiro ele viu que não tinha, mas aí está a diferença, daquele que serve a Deus e brilha, no meio das trevas. Paulo e Silas, com as suas costas todas sangrando, pelos açoites que levou, eles cantavam hinos e adoravam a Deus. As diversidades não impediram ele de servir a Deus, mas aquele homem, por certo, quando os presos as cadeias abrem, ele achou que ele tinha fugido, aquele homem então, ele fala, senhores, o que eu faço para me salvar? Paulo e Silas podia falar o contrário, mas ele disse o que? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salva tu e a tua casa. Crer em Cristo, ela abrange uma coisa importante, porque alcança até a família, até os seus parentes, quando você crê, porque aquele homem alcançou, mas muito vive numa ignorância espiritual, querendo resolver os problemas, achando que não tem mais jeito, perdeu o seu cargo, agora acabou minha vida. Não acabou, enquanto a vida há esperança. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a sua esperança, Cristo é a sua solução, Cristo é a sua saída, é a sua porta, é o seu refúgio. Eu estou dizendo porque eu já vi muita gente assim. O médico disse assim, olha, a grande recuperação de uma doença é o seu psicológico está bom. E a gente quando entra naqueles hospitais de câncer, você vê todo mundo assim, ó. Aí quando você olha a pessoa erguendo a cabeça, quer dizer, você não é preso ao medo dessas coisas. Quando vê assim, eu estou morrendo, vou morrer. Não, não é assim que funciona. Quando você levanta a cabeça, tudo funciona, as coisas melhoram. Na última vez que eu fiz a rádio, que as enfermeiras pediram para me dar uma palavra, eu disse para eles assim, para aquelas pessoas que estavam ali, o grande segredo da vitória é não focar no problema,
Porque quando você foca no problema, ele se torna um problema. Mas quando você foca em Deus, há uma saída, há um conforto, há um refrigério, há uma paz, há uma tranquilidade. Pessoa saía do quarto para ir ao quarto onde eu estava. Um jovem chegou com a sua esposa, o câncer dela, nova, 25 anos, estava entre o coração e a outra parte. Mas quando eu estava para entrar na cirurgia, eu lá brincando, conversando, ele falava assim: eu não acredito que o senhor está assim, vai passar por essa cirurgia tão alegre. Eu falei: mas eu tenho alegria, porque eu tenho Jesus. Aleluia, é Ele que está comigo. Aleluia. E quando eu entrei e fiz a cirurgia, aquele jovem procurando o quarto para saber onde ele estava, ele queria se alimentar mais. E ele chegou: preciso conversar com o senhor, porque o senhor tem algo muito bom que o senhor passa para nós e transmite. Um outro irmão, crente, que morava numa região de São Paulo, ele falou: pastor, eu queria tanto o senhor, com tanta força assim. Eu falei: porque você ainda não conheceu a Jesus, irmão. Você está seguindo Jesus de longe. Você está preso na sua incredulidade espiritual, na sua arrogância espiritual. Passa a viver com Cristo. As coisas deste mundo não podem prender nós. Tem muita gente que está preso pelo medo. O medo de perder isso, o medo de perder aquilo. Mas a salvação, ela é uma renúncia. Como eu disse aqui no texto que eu li. Tem que tomar uma decisão. É começar a ir até o fim. É como a carta aos Hebreus 12 fala. De uma mensagem muito linda ali. Sobre o corredor que tinha que observar 5 pontos rigorosamente. E um deles era observar o alvo. E é tão interessante que a antiga Grécia, sabe o que elas faziam? Que isso foi oficializado, uma corrida que os escravos corriam ao lado de pessoas livres. Eles colocavam joias preciosas no caminho, para que quando os escravos fossem deter para pegar, eles tiravam o foco do alvo e perdiam a corrida, e não ganhavam a sua liberdade e a sua coroa de ouro. Assim somos nós. Estamos numa corrida. Não deixa que as coisas deste mundo tirem o foco de você. Não deixa que os problemas desta vida tirem o foco de você. Não se preocupa com isso, com aquilo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus está olhando por você. Mas o que Deus quer é que você não tire os olhos dele. Pedro, quando olhou para as ondas e o mar, ele foi se afundar, mas Cristo estava lá. Você está no barco, o vento sopra mesmo. As ondas balança mesmo. Mas o importante é que Jesus está nele. Se ele não afundou, é porque Jesus está nele. Porque se Jesus não tivesse nele, ele já tinha afundado há muito tempo. Mas só que o tempo é de Deus, não é o seu nem o meu. Na hora certa Deus levanta e acalma essa tempestade de vento que você está passando. Que Deus em Cristo vos abençoe, os irmãos. Peço oração, os irmãos, que sempre orem aí por nós. Se o pastor nos permitir fazer uma oração.